Bem-vindos! Estamos aqui novamente no Ficcionários com a presença abençoada, que também é Alma, Coração e Poesia. Total. Gratidão, Vitor Reis, por estar aqui com a gente. É sempre uma alegria imensa ter você novamente, né? Falando sobre negócio, sobre espiritualidade, sobre o reino, de fato. E aprender um pouco mais com você sobre empreendedorismo é uma honra para mim, irmão. Obrigado por ter vindo. Gratidão a minha. É muito bom estar sempre aqui. Eu acho que, na verdade, eu que aprendo. Né? Você tem muito para nos ensinar. É uma troca muito salutar, né? E eu acho que o que é mais importante, sabe, Fábio? É a conexão entre espírito, né? Porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O corpo é a parte com a menor frequência de energia. A alma, ela cuida e traz as frequências médias, que são as emoções. Mas o espírito tem as altas frequências que trazem sobre nós propósitos que são nobres. Então, eu costumo dizer que Deus ele não une pessoas, ele une espíritos, né? E os espíritos se encaixam de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua benignidade, né? Então, é muito bom estar aqui com você, fechado com o espírito, né? Espetáculo, irmão. E a gente estava falando aqui sobre cavalo, né? Sobre o vínculo, talvez até emocional e espiritual que a gente tem com os animais. E a gente precisa realmente ter esse contato com a natureza para sentir mais vivo. Eu acho que o primitivo traz a essência da felicidade. São os momentos que eu vejo a infância, quando eu era mais feliz, era exatamente quando eu tinha um contato com a natureza. A gente não precisa de muito para ser feliz, não de mesmo. fato. E eram esses momentos de contato com os cavalos, ou na praia com a família. Até eu estava compartilhando que a minha família, que mora um pouco longe, né? A gente fica aqui triste às vezes, focando muito no trabalho e não pode esquecer realmente de recarregar as energias com a natureza. E essa parte que faz parte, essa parte do nosso espírito, da nossa alma, que a gente não pode abandonar para ter uma jornada íntegra e completa, né? E feliz. É exatamente isso. E o espírito, ele é simples, né? Essa jornada nossa na Terra, quando a gente compreende que nós somos espírito e que a gente precisa do que está dentro de nós, tudo que está fora é mais um adicional, né? É um anexo, não faz tanta diferença, né? E por isso que a gente precisa se conectar sempre com as coisas do espírito, e o espírito se conecta com a natureza, né? Porque nós somos parte de um todo, né? A gente tinha conversado sobre a união de propósito e até essa discussão mais recente sobre home office. Como é que você vê a questão da unidade de linguagem, a consolidação da cultura da empresa, junto com essa nova metodologia de trabalho? A gente tem visto aí uma tendência à retomada, né, ao espaço presencial, e essa dificuldade que de fato de passar a cultura da empresa para quem não está lá presente, né, energeticamente em simbiose. Então, como é que você encara essa parte de unir e criar cultura e ter esse modelo híbrido atual entre home office e presencial? Bom, mas demais são 3 mil colaboradores, assim, então 5 mil colaboradores. Então, estamos em 5 agora. O que eu posso dizer é o seguinte: talvez as pessoas que estão assistindo vão se assustar com o que eu vou falar, ou falar, pô, esse cara tá louco. Mas a verdade é que o futuro é analógico, ele não é digital. Prova disso é que as maiores tendências hoje de tecnologia de comunicação estão retroagindo. Os antigos telefones estilo tijolão, aqueles analógicos 620 que a gente utilizava antes, estão voltando com uma tendência muito forte. Perfeito. Por quê? Porque as pessoas não foram preparadas para uma carga, não foram criadas geneticamente e mentalmente para uma carga de exposição digital como está acontecendo hoje. E da mesma forma, em vários caminhos, a digitalização
que separa a união do homem não é benéfica para a economia, não é benéfica para a formação da constituição de empresas. Por quê? O ser humano, quando ele está isolado, ele não é capaz de formar absolutamente nada. Quando nós compreendemos que somos partes de um todo e que esse todo tem uma missão, um propósito coletivo, aí sim nós estamos autorizados a prosperar. Mas quando nós estamos isolados, quando nós estamos fechados em nossas casas, achando que somos parte de nós mesmos, uma desconexão acontece e a gente não prospera. Então, por isso que houve esse avanço por intermédio da pandemia, do home office, né, do distanciamento dos escritórios, mas uma nova onda está retornando, porque os resultados das instituições estão caindo. Não foi à toa que Napoleon Hill, analisando os melhores players da época, como o Henry Ford, como o Dale Carnegie, como tantos outros, Thomas Edison, ele descobriu um padrão específico no sucesso das empresas desses caras. E que padrão era esse? Todos eles tinham pessoas reunidas num só lugar, com um só propósito, com um propósito coletivo, batalhando diariamente para cumprir aquela missão. Foi quando, então, Napoleon Hill percebeu que nessas instituições formam-se o que os espíritas também chamam de uma egrégora. Sabe aquela atmosfera que você entra num lugar, como eu entrei aqui, senti uma atmosfera poderosa, de prosperidade, de alegria, de tranquilidade, de paz, de respeito, de sofisticação. Olha, estou falando palavras que o meu espírito captou desse lugar. É essa atmosfera que é formada quando nós nos reunimos e as nossas mentes se conectam, sabe? E isso proporciona uma possibilidade imensa que poucos empresários conseguem enxergar, que é de acessar uma nuvem, um cloud, que está disponível em todo o universo, para trazer do céu para a terra a manifestação do que Deus quer realizar. Essa nuvem, ela só pode ser acessada através da reunião de duas ou mais pessoas com o seu propósito. Napoleon Hill classificou e chamou isso de o poder do mastermind, que é o poder da mente mestra. A minha mente, com a sua mente, torna-se uma e a gente forma uma mente mestra. É isso que acontece quando eu caso com a minha esposa, quando você casa com a sua, né? É isso que acontece quando a gente se une para fazer negócios, né? Gente do bem. Então, não sei se eu estou falando demais, imagina, mas a verdade é essa, não prospera, né? Esse ambiente de home office não prospera. É claro que tem que haver o equilíbrio, né? Existem atividades estratégicas, analíticas e criativas que o colaborador ele tem uma propensão maior de resultado se ele estiver no próprio ambiente de casa, mas isso precisa ser submetido à gestão da empresa para que essas horas em home office sejam autorizadas. Pelo menos é assim que funciona no Grupo Medmais e a gente está crescendo 150% ao ano, não é à toa. Perfeito. E o objetivo, você falando, vieram muitas referências para mim. Você falou do acesso ao cloud, à nuvem, eu lembrei de Nikola Tesla, ele falava exatamente isso. Que o conhecimento está disposto no universo, basta você captar a frequência. E você falando de fazer negócio com pessoas boas, eu lembrei do Warren Buffett, ele fala exatamente isso. Negócios com pessoas ruins são impossíveis de prosperar. E outra frase que eles citavam, ele fala the rising tide lifts all boats. A maré alta emerge todos os barcos. E é exatamente que um momento de crise que define quem está de fato com você. Energeticamente preponderante o ciclo de comunhão, de compartilhamento da cultura da empresa, ele ser gerado presencialmente. Porque dificilmente você vai ter um alinhamento de prosperidade com quem está distanciado da operação. Eventualmente, sim. No momento de necessidade, a gente citou alguns colaboradores, estão no momento ali de transição de estado, de endereço, ou colaboradoras que estão de licença maternidade, claro que é fundamental.
ter um período, e respeitar até o período da amamentação, além, basicamente, o que a gente faz também nas nossas empresas, entender o momento do ser humano, mas a conexão presencial, ela faz muita diferença. A gente tem empresas em diferentes estados, né? Em Goiânia, aqui em São Paulo, em Manaus, no Amazonas, em Belém do Pará, e a gente entende como é fundamental estar presencial. Às vezes o investimento em logística, né, mais contundente, faz muita diferença. A liderança, ela tem que ser presencial, ela tem que ser energética. O empresário que chega na sede da empresa e cumprimenta cada colaborador, eu sei que é difícil cumprimentar 5.000 colaboradores, mas essa missão, mesmo que seja semestral, anual, ela tem que ser feita, porque essa troca de energia faz... A gente vê isso agora, né? Que é essa tendência dos fundadores das empresas estarem na linha de frente, estarem nesse momento de revolução, até para internacionalizar a operação. Hoje o mundo é global, a gente tem que conceber as estruturas de negócio em outros países, até para não depender exclusivamente de uma realidade ou de exposição a riscos de um mercado específico. Então, esse movimento de abertura de novos pontos, né, em outros países, que faz sentido à operação, é um desafio que a gente tem que trazer até do ponto de vista de segurança jurídica, que é um momento ímpar que a gente está vivendo também nesse sentido. E eu não vou colocar o CDC enrascado para fazer essa análise, mas eu acho que a gente tem que estar preparado, né, no sentido de ampliar as operações, né, para outros países. O meu avô falava, eu já repeti isso em um podcast, mas é muito importante. Ele dizia: a empresa que exporta o serviço ou o produto até 30%, ela vira igreja. Exato. Que ela tem tanto crédito tributário, ela tem tanto recurso em outras moedas, que ela consegue cumprir o objetivo social primordial, que é de manter a estrutura empresarial na comunidade onde ela nasceu. Imagina, você tem 5.000 colaboradores, eu venho de uma família que o peso de não ter uma operação na fundação de uma indústria que tivesse uma diversificação de mercado foi preponderante para a sobrevivência dessas primeiras empresas. E quando um grupo econômico ele passa a ter essa visão, né, de operar fora do Brasil, ele consegue ter o que os japoneses conseguiram operar, né? Longevidade nas empresas. Os americanos, os europeus também têm essa visão de longevidade que é multigeracional. Então, como é que você encara, Vitor, na Med+, essa estratégia multigeracional para os seus filhos poderem assumir? Eu encaro a Med+ como parte do meu propósito, sabe? E ela se transformou numa plataforma de multiplicação do poder que Deus colocou em minhas mãos para administrá-lo. E esse poder, ele pode ser transmitido e transferido para outras gerações, não apenas através da empresa. Por que eu penso nisso? Eu tenho uma grande preocupação, porque eu não quero fundar, ou, na verdade, formar e criar herdeiros, sabe? Eu quero criar e formar e fazer dos meus filhos criadores de riqueza. Multiplicadores de propósito. Multiplicadores de propósito. Eu quero fazer com que eles olhem para o propósito deles, e se a Med+ fizer sentido e conexão com o propósito deles, que eles utilizem a Med+ como uma plataforma para multiplicar o propósito. Mas se não fizer sentido, que eles multipliquem o propósito deles individualmente, sabe? Até porque toda empresa tem que ser preparada para ser vendida, né? A empresa não é nossa, a empresa é da sociedade, né? E tem hora que ela vira uma SA, tem hora que ela, né? Tem hora que ela tem que ser de um fundo onde milhares ou milhões de pessoas aportam, né? Porque ela tem que cumprir um propósito social, né? Toda empresa tem uma razão social de existir, né? Ela não tem uma razão financeira de existir. Capital consciente. Isso, capitalismo consciente, né? E é a nossa visão para o Grupo Med+. Agora, sobre a expansão do negócio internacionalmente,
Com o advento dessa digitalização, né, é claro que eu falo que o futuro vai ser analógico, mas não ao ponto de voltarmos ao momento das cavernas, né, ou voltarmos aos telefones analógicos, eu não tô, aqueles de discar assim, ou do orelhão, né, não estou falando isso. Radioamador, né, mas com o advento dessa digitalização extrema, hoje o mundo ele realmente é globalizado, né? E as grandes empresas elas precisam pensar de forma multinacional, né? Para que assim elas consigam crescer com uma plataforma de expansão multidisciplinar. Então eu enxergo dessa forma. É válido, é poderoso, né? E eu acho que faz sentido. Muito bom, irmão. Esse ensinamento, né, que você transmite é difícil até de conceber, né? Você acorda pela manhã e percebe que tem 5.000 famílias que estão sobre a sua liderança, né? E o Platão falava, um grande homem, ele tem que cuidar de si, da sua família e da sua comunidade. E hoje a gente percebe as empresas como unidades comunitárias. Ecossistemas. Isso. Então, até ouvi uma discussão num podcast de um amigo nos Estados Unidos, que essa discussão estava sobre 2 entrevistados falando um para o outro que eram homens, de verdade. E se eu tivesse nessa discussão, eu tinha citado Platão, porque um deles estava fumando cigarro e o outro estava fumando maconha. Caramba. Nada contra os vícios, mas o homem de verdade cuida de si. Podia ser um charuto, né? Pois é, podia ser um charuto. Mas será que eles estavam cuidando de si? Eles estão cuidando de fato das famílias? Eles estão cuidando das unidades comunitárias? Pode ser a empresa ou pode ser o exercício de um cargo público de forma eficiente. Isso fala de consciência, né? Isso. Ou seja, será que eles eram conscientes do seu propósito? E aí eu entro, não sei se eu falei no outro podcast, falando sobre a velha economia e a nova economia. A velha economia, ela ficou antes da pandemia. A nova economia, que é a economia colaborativa, ela vem no pós-pandemia. Na economia colaborativa, na nova economia, esse mindset antigo não cabe mais. Só vai permanecer as empresas com propósito. E o propósito não é financeiro. As finanças, os números, são apenas métricas do jogo. O propósito é a realização do resultado de transcendência daquela comunidade, do resultado de transcendência das resoluções dos macroproblemas aos quais aquela instituição se propôs a resolver. Então, as empresas que não tiverem essa sensibilidade de enxergar o mercado como a possibilidade de cumprir o seu propósito, elas vão ficar para trás. E você percebe isso, você tem relações com fundos internacionais, você percebe isso quando você enxerga a matriz de auditoria de uma certificação B do ISD. Perfeito. Você olha ali a auditoria, o que é cobrado, e você percebe que tudo que eles veem são os intangíveis. Perfeito. Environmental Social Governance. Exato. A governança de fato social e ambiental. Exato. Que é aquilo que muitas vezes as empresas, na verdade, aquilo que as empresas que ficaram lá na velha economia não conseguem compreender. E é por isso que perdem mercado, é por isso que elas não conseguem transcender, porque ficaram lá atrás. Sim. A Med+, ela tem tomado o mercado de uma forma tão acelerada, Fábio. Por quê? Porque os nossos concorrentes ficaram na velha economia. Eu fui convidado para ministrar uma palestra o mês passado para presidentes de um mercado de rodovias aqui no Brasil, e eu estava falando exatamente disso. E a Med+ nasceu com um propósito.
que é transformar recursos humanos em pessoas felizes, mudando o setor de terceirização no Brasil. Por quê? Porque o colaborador da terceirizada, na velha economia, ele não se sente parte do órgão público, do aeroporto, da rodovia, e ele não se sente parte da empresa que colocou ele lá. Ele se sente um Zé Ninguém. E aí chega uma empresa que olha para ele, que se importa com ele, que quer mudar o mindset dele, enriquecê-lo, transformá-lo, impactar com a nossa cultura a família dele. Muda o jogo. É o progresso individual. E essa percepção, ela falta. Talvez 2/3 das empresas não tenham essa percepção do valor individual de cada colaborador, que podem ser a matriz da solução de cada desafio intrínseco à empresa, né? É a noção do intraempreendedorismo, intrapreneurship. De cada colaborador empreender e ser estimulado a empreender na empresa. E essa visão, ela falta muito em empresas que têm esse perfil mais conservador, antiquado, que não houve essa transição para o capital consciente, como essa denominação que Victor Reina, que é extraordinária. É o capitalismo consciente. Quando a gente compreende essa métrica do jogo, veja, se a gente entender que o capitalismo consciente é a bola da vez, a gente acaba com as polaridades. Acaba com o socialismo, acaba com o capitalismo. É o capitalismo consciente, gente. A gente tem que ter consciência. Entende? Eu não preciso de um partido ou de uma instituição pública, judiciária, Ministério Público, para me dizer o que eu sou consciente das minhas responsabilidades. Pô. Eu tenho que ir fazer. Porque está aqui dentro de nós, apontando sempre o que é certo e o que é errado. A gente só ignora. Essa transição depende de nós, né, como agentes transformadores, como líderes. Claro, cada um em sua proporção, mas a partir do momento que você entrega a cultura da empresa de forma clara, o colaborador ele entende que ele pode ser um agente de mudança, tanto dentro do ambiente empresarial como no ambiente pessoal, familiar. Ele entende que tem um propósito, ele é empoderado, ele acorda, Fábio, com o sentido de viver, cara. Entende? Ele percebe que ele faz parte de algo importante. Ele se enxerga como uma pessoa, não como um recurso humano. Por isso que no Grupo Med Mais a gente acabou com o RH. A gente não tem RH. Nós temos a área de gente feliz. A gente não tem um diretor de RH. Excepcional. Nós temos um CHO, o chefe Happy Office, que é o responsável pela felicidade. E por isso ficamos em 4º lugar, como melhor empresa para se trabalhar no Brasil na área de saúde, à frente do Hospital Albert Einstein, em todo o Brasil. Muito bom. Porque a gente se importa com o colaborador de verdade. Extraordinário, irmão. Muito bom. Gratidão aí pela aula, pela amizade. Gratidão a minha, pela parceria. E prosperidade sempre, saúde. Amém. Infinita. Amém. E felicidades cinematográficas e estrelares ao amigo. Olha só. Esse cara juntos. É poeta. Estaremos juntos. Como é que é o jargão do seu avô? Poesia? Alma, coração e poesia. Alma, coração e poesia. Irmão, alma, coração e poesia. Excepcional. Gratidão. Teremos outras oportunidades juntos também lá em Brasília. Sim. Olhando o estádio de futebol e participando de alguns eventos juntos. Obrigado, Amém. irmão. Gratidão.